Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre as tristes e sombrias máquinas e métodos de tortura mais aterrorizantes e dolorosos que só de pensar nos causam arrepios. Porém, antes de seguirmos, peço que se inscreva no canal e curta o vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal 4 Minutos para Conhecer. No vídeo de hoje falaremos sobre os mais aterrorizantes métodos de tortura. Dependendo do contexto, as máquinas e métodos de tortura poderiam ser utilizados como elementos dissuasórios, como na Inquisição, período sombrio da história em que a tortura foi amplamente utilizada como um meio de obtenção de confissões e de controle dissuasório da religião. O principal motivo para a utilização da tortura durante a Inquisição pode ser resumida em alguns pontos, como o próprio controle religioso, ferramenta para forçar a conformidade religiosa e obter confissões de heresia, para manter o poder e a autoridade da Igreja. Ou também poderia ser utilizada em execuções de condenados de crimes graves e prisioneiros, tudo dependendo do local e as leis que as condenações aconteciam. O primeiro método que falaremos é a Virgem de Nuremberg, ou Dama de Ferro, como é conhecida. Foi uma prática de tortura criada na Alemanha, porém foi utilizada em grande parte da Europa. Neste tipo de condenação, o preso era colocado em uma espécie de sarcófago, que tinha estacas ou lâminas pontiagudas. A caixa era fechada, causando múltiplos ferimentos no condenado, que sangrava até morrer. Porém, até que isso acontecesse, dias se passavam, fazendo com que o condenado sofresse muito até a sua morte. Número 2. Touro de bronze. O aparelho era uma esfinge de bronze oca na forma de um touro mugindo. Este touro tinha duas aberturas, no dorso e na parte frontal localizada na boca. No interior havia um canal desenvolvido semelhante à válvula móvel de um trompete, que ligava a boca ao interior do touro. Após colocar a vítima, a entrada da esfinge era fechada e posta sobre uma fogueira. À medida que a temperatura aumentava no interior do touro, o ar ficava mais escasso, e o executado procuraria meios para respirar, recorrendo ao orifício na extremidade do canal. Os gritos exaustivos do executado saíam pela boca do touro, fazendo com que parecesse que a esfinge estava viva, e o condenado morria lentamente de maneira extremamente dolorosa. O serrote. Este era um instrumento de tortura bastante radical, usado por governantes durante o período medieval e moderno na Europa. Neste castigo, o condenado era suspenso com os pés amarrados em correntes e depois era serrado ao meio. A posição de cabeça para baixo garantia que a vítima sangrasse menos e assim sentisse a lâmina do serrote pelo menos até o umbigo, quando geralmente perdiam a consciência e logo depois morriam. Número 4. Pera. Escutando esse nome, você pode achar que pode se tratar de um instrumento mais leve, porém não era. Sua utilização era destinada principalmente aos homossexuais. A pera era um parafuso que se expandia até uma determinada abertura máxima. O instrumento era introduzido na boca ou no reto das vítimas. No caso de blasfêmia, era colocado na boca para puni-los por conta das mentiras. No caso da homossexualidade, era introduzido no reto, para que o réu sentisse a dor atribuída às práticas do sexo entre homens. Número 5. Esquartejamento. O esquartejamento era basicamente dividir a vítima em 5 partes. Foi um castigo medieval muito aplicado por países europeus durante a Idade Média, com diversas variações. A que mais chama a atenção era conhecido como desmembramento por cavalos, que consistia em amarrar os membros da vítima em cavalos e disparar os animais em direções opostas. Na Inglaterra, a prática foi muito popular. O castigo só foi abolido em 1814. O esquartejamento também foi aplicado nas colônias europeias das Américas como castigo para conter nativos rebeldes. Número 6. Cadeira inquisitória com pregos. A cadeira inquisitória se traduziu em um dos mais dolorosos meios de chegar a um fim, mediante a brutal violência. A vítima era forçada a sentar numa cadeira, a qual era aprisionada por tiras de couro ou peças de metais, garantindo sua permanência.
O torturado era submetido a milhares de pontas metálicas que, fixadas por todo o arcabouço do aparato, perfuravam seu corpo. Destinada aos suplícios da carne, a cadeira inquisitória foi largamente empregada pela Inquisição como meio de se obter a confissão dos chamados hereges. Caso o inquisitor não chegasse à resposta desejada, poderia extrapolar a dosagem de dor ao acender uma pequena fogueira no compartimento metálico abaixo da cadeira, levando o torturado a dor flamejante e desespero indescritível ao sentir o cheiro da própria carne queimando ao ser perfurado por dentes de aços do engenho. Número 7. Burro espanhol. O dispositivo é um cavalete de madeira em que a barra superior é um formato triangular. Nesta condição, esta barra possuía uma aresta pontiaguda em toda sua extensão. A vítima, nua, era colocada sentada no cavalete, com as pernas entreabertas e suas mãos amarradas para que não esboçasse qualquer tentativa de fuga ou alívio da pressão. Sentado, sua genitália ficava em contato direto com a barra superior, ao mesmo tempo em que os tornozelos eram amarrados com pesos. Deste modo, com os pesos fazendo grande pressão para baixo, a vítima sofria ferimentos mortais, com hemorragia na região pélvica, sofrendo por dias, até a sua morte. Número 8. Berço de Judas. O berço de Judas, ou cadeira de Judas, é um instrumento de tortura que consiste num assento em formato piramidal. Largamente utilizado pela Inquisição Espanhola, o dispositivo foi desenvolvido pelo italiano Hipólito Marsili. A vítima era colocada sobre o assento com a ponta da pirâmide inserida no ânus, vagina ou escroto, e então era lentamente baixado por cordas ou correntes. O condenado, geralmente nu, era exposto a fim de adicionar mais humilhação. Este dispositivo foi concebido para esticar os orifícios e lentamente empalar a pessoa. O alongamento dos orifícios causariam dor e hemorragia, que posteriormente causariam a sua morte. Número 9. Escafismo. O antigo método usado na Pérsia para punir crimes graves, também conhecido como os barcos, o método consiste em amarrar um criminoso nu entre dois barcos encaixados entre si e lançados em um rio ou num pântano. Também há versões em que se amarra a uma árvore e, imobilizado, o condenado ingere coercitivamente quantidades absurdas de mel, além de ter todos os membros expostos e cobertos pela substância. O mel ingerido em excesso causa diarreia e aplicado aos membros atrai diversos insetos. Deixando na água parada e sobre o sol, a diarreia do condenado começava a incubar vermes e seus membros enchiam de formigas, abelhas, moscas e besouros, que começavam a se alimentar da sua pele e carne, expondo-a fazendo gangrenar. Diariamente o condenado era alimentado com mais mel, impedindo a sua morte súbita e estendendo o sofrimento. Número 10. Lynchi. O procedimento era bastante simples e exigia que o condenado fosse amarrado a um poste de madeira incapaz de se mover-se ou se libertar de suas amarras. A partir daí, o carrasco administrava cortes na carne nua, geralmente começando no peito, onde o seio e os músculos ao redor eram metodicamente removidos até que as costelas nuas estivessem quase visíveis. Em seguida, o carrasco faria seu caminho até os braços, cortando em grandes porções de carne e expondo os tecidos em um banho de sangue excruciante antes de descer para as coxas, onde repetia o processo. Neste ponto, a vítima provavelmente teria morrido e em seguida seria decapitada. Sem dúvida, esses métodos de tortura causam espanto e medo em muitos de nós, e desejamos que esse tipo de coisa não volte a acontecer como foi no passado. Diga aqui embaixo qual foi o método de tortura que mais lhe causou espanto. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até logo!